Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando o estudo bíblico das 16 horas dos sábados, estudando a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos estudar alguns versículos do capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículos 9 a 11. E nós vamos passar agora, então, antes de ler o texto, a orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela bênção de vivermos na tua presença, de reconhecermos o Senhor como nosso Deus e de termos a consciência clara que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra e te agradecemos pelas pessoas que participam conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta tarde e que a tua inspiração, a tua iluminação seja suficiente para compreendermos aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos agradecendo pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado de compartilhar a tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos ler o texto, Romanos 6, os versículos 9 até o versículo 14. O texto diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter domínio, morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para nossa meditação, para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual. O texto é muito importante, é a palavra de Deus inspirada, e nós vamos analisar esse texto pensando que Paulo está argumentando com os crentes de Roma que Deus nos justificou. Ele começa esse capítulo anterior, nós já estudamos ele, dizendo que nós somos justificados pela graça mediante a fé, mediante a nova identificação com Cristo crucificado. Ou seja, ele diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Isso significa que nós fomos mergulhados para dentro da morte de Cristo, de modo que a morte de Cristo é também a nossa morte. É desse modo que Deus observa, que Deus enxerga a morte de Cristo e a morte do crente. O crente se identifica com Cristo. É um exemplo simples e rude, mas que dá para a gente entender. É como se a gente estivesse da beira de uma piscina e mergulhasse para dentro da piscina. Nós estamos dentro da água, mergulhados, a água nos cobriu completamente. Então, é deste modo que nós estamos em Cristo. Estamos mergulhados na sua morte. A morte de Cristo abrangeu todas os salvos, abrangeu todos os eleitos e todos estão crucificados com Cristo, e significa então que estamos batizados em sua morte. Então, Jesus Cristo crucificado é a solução de Deus
para o problema do pecado nosso, de modo que hoje somos verdadeiros mortos-vivos. Eu gosto de pensar nisso, porque nós estamos andando aí pelo mundo, pela nossa cidade, pelos lugares que frequentamos, mas nós somos mortos-vivos. Mortos para o mundo, mortos para o pecado. O mundo não tem atração sobre nós, o pecado não pode ter domínio sobre nós, e estamos vivos para Deus, para Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos vivifica e nos abençoa para agirmos de modo que glorifique a Deus. Então, Paulo está argumentando com os crentes de Roma que Deus nos justificou e Deus, para nos justificar, usou a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário e nós estamos mergulhados em Cristo. Nós estamos, de alguma maneira, dentro desta obra que Cristo realizou, nós estamos centrados nela, uma vez que é como se nós realmente estivéssemos mergulhados na morte de Cristo, mergulhados em Cristo. Nós já falamos aqui que Deus tratou a humanidade, ou em Adão, trata a humanidade, ou em Adão, ou em Cristo. E nós estamos em Cristo. Portanto, tudo aquilo que aconteceu com Cristo acontece também conosco pela graça mediante a fé. De modo que hoje nós somos verdadeiros mortos-vivos, como eu já disse. Neste mundo, nos foi dada a vida ainda restrita a Cristo, aquela vida eterna que foi dada a Cristo. Nós já estamos vivendo aquela vida que foi dada a Cristo, a vida ressurreta de Cristo. Irmãos, nós hoje já temos a vida ressurreta de Cristo. Exatamente por quê? Porque nós morremos com Cristo. Estamos mortos para o mundo, para o pecado. O pecado não nos atrai mais. O mundo não nos atrai mais. Nós temos condições de rejeitar todas as coisas do mundo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E então, nós temos a vida ressurreta de Cristo. É porque nós temos hoje a vida ressurreta de Cristo, é porque agora a vida ressurreta de Cristo já está em nós, é que nós temos garantida a nossa ressurreição. Quem não tem a vida de Cristo agora, não tem garantida a ressurreição. Ou seja, nós morremos para o mundo porque o Espírito Santo vem trazer para dentro de nós a vida de Cristo, e Cristo vive em nós. Do mesmo modo que nós estamos em Cristo, Cristo está em cada um de nós pela presença, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Essa é uma bênção maravilhosa, que é um mistério que nós só vamos compreender suficientemente na eternidade, quando Deus estiver revelando todas as coisas para nós e nós formos capacitados pela nova vida a entender as coisas de Deus perfeitamente. Esta situação, Paulo diz que foi por causa de termos morrido com Cristo. E ele afirma que a morte de Cristo, a nossa morte com Cristo, é real. Não é alguma coisa fictícia, não é uma ideia apenas, é uma realidade. Nós estamos mortos com Cristo. E ele diz assim que nós já estamos sabendo. Ele fala, sabendo que o vosso velho homem foi com Cristo crucificado. Paulo, então, está dizendo que nós sabemos perfeitamente bem que aquilo que aconteceu, Cristo morreu no nosso lugar e nós fomos crucificados com ele quando cremos nele pela fé. E essa é uma realidade, não é algo que não possa ser comprovado. É uma realidade plena. Cada crente pode comprovar isso. E ele diz, então, que este morrer com Cristo é absolutamente real e que nós estamos já sabendo disso.
Então, o Espírito Santo nos mostra que nós estamos crucificados com Cristo. O nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Então, o texto diz aqui, não é como nós lemos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, sabendo isto, nós já sabemos isso. E então ele diz que esta situação destrói o corpo do pecado. Quando eu me considero morto, porque realmente eu estou morto, Deus me tem como morto, não é, para o pecado. Deus já fez essa obra na minha vida em Cristo, e em Cristo eu sou considerado morto para o pecado. Eu preciso saber isso, e agora nós já estamos sabendo isso. Portanto, ele diz que este morrer com Cristo é absolutamente capaz de destruir o corpo do pecado. E então, nós não somos mais escravos do pecado. Este corpo que nós temos agora é praticamente destruído, no sentido de não ser mais dominado pelo pecado. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos crucificados com Cristo. Estamos sabendo disso de uma maneira muito clara. Não somos mais escravos, servidores do pecado, como antigamente, porque nós já sabemos que fomos crucificados com Cristo. Temos clara convicção de que fomos crucificados com Cristo. Sabendo, então, sabendo também, né, que tendo Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, ele já não morre. Quem ressuscitou dos mortos já não morre mais. A morte não tem poder sobre quem já morreu e vai ressuscitar. Ela não tem mais poder sobre essa pessoa. Então, ele já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. E também a morte não vai ter mais domínio sobre nós, porque nós também vamos ressuscitar. Então, nós vamos morrer, né, a morte física, mas nós vamos ressuscitar. Temos vida espiritual já, desde agora, há uma vida espiritual dentro de nós, que é a vida de Cristo, que garante a nossa ressurreição. Morreremos fisicamente, porque o salário do pecado é a morte, mas estaremos vivos, como já estamos vivos, na sua ressurreição, na ressurreição que Jesus vai operar, e essa ressurreição garante que nós teremos um corpo novo, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos também que, tendo já Cristo ressuscitado, não morre mais, e nós também não morreremos. Ele morreu, Jesus Cristo morreu, de uma vez para sempre, e para o pecado, mas vive para Deus. E nós também vamos experimentar estamos experimentando essa mesma situação. O apóstolo Paulo vai introduzir agora um novo pensamento. Que novo pensamento é este? Ele vai demonstrar que, do mesmo modo que Cristo morreu para o pecado e está vivo para Deus, nós também, ele fala para os romanos, vocês também, crentes de Roma, devem se considerar. Então, agora o gerúndio que ele usa é o considerando. O que os romanos precisam considerar? Precisam considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Do mesmo modo como Cristo também morreu para o pecado e está vivo para Deus, deste modo, os crentes de Roma precisam também. Considerem-se, pois, vivos para o pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Por que Paulo fala isso? Que eles têm que se considerar isso? Porque, na verdade, isso já foi operado por Deus. Deus já nos matou, cada um de nós que é crente, que somos crentes, Deus já matou, literalmente, cada um de nós em Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Portanto, o nosso corpo mortal já foi crucificado com Cristo. Ele está morto para o pecado, morto para o mundo, morto para os interesses da carne. E agora nós estamos vivos para Deus e devemos considerar isso. Então, nós sabemos que Jesus Cristo morreu
por nossos pecados e que nós estamos sepultados com ele no, na morte. Mas isso nós já sabemos. Agora, Paulo diz que nós devemos considerar que o que aconteceu com Cristo vai acontecer também conosco. Deste modo, o pecado não deve mais dominar aos crentes de Roma, porque eles também estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Vocês não devem mais ser dominados pelo pecado. Não obedeçam mais o pecado. É isso que Paulo está ensinando aos crentes. Não obedeçam mais o pecado. Não deem lugar à sensualidade. Vocês precisam não obedecer mais o pecado. Como que vocês não vão obedecer mais o pecado? Primeiro, não dando lugar à sensualidade, à carne. A carne é o lugar da operação do pecado. Onde é que o pecado opera? Ele nasce no coração e opera na nossa carne. É a sensualidade do corpo, a sensualidade que João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não deem lugar à sensualidade. Não satisfaçam a sensualidade. Tudo aquilo que é sensual, que é para satisfazer os apetites carnais, não deem lugar a isso. Segundo, não se submetam às paixões da carne. Não se submetam às suas paixões. Não deem lugar à carne e não se submetam às suas paixões. Há paixões intensas da carne e não satisfaçam seus apetites carnais. Os seus apetites devem ser mortificados. A carne deve ser mortificada. Devem renunciar aos desejos da carne constantemente. Terceiro, não ofereçam cada um dos seus membros ao pecado. Não permita que a mão, o braço, os olhos, o ouvido, a boca, o nariz, o corpo, de um modo geral, os pensamentos, a mente, sirvam ao pecado. Né? Nós podemos pecar de várias maneiras, de vários modos, e nós não devemos oferecer cada um dos nossos membros ao pecado. Pelo contrário, quando isso está prestes a acontecer, nós devemos renunciar a esse fato e considerando que nossos membros devem ser entregues para o culto a Deus, devem ser entregues para glorificar a Deus como instrumentos de glorificação do Senhor e de justiça, instrumentos de justiça. Então, não ofereçam cada um dos seus membros ao pecado. Não sirvam mais o pecado. Vocês já sabem que estão separados dele, estão mortos. Vocês têm que se considerar vivos para Deus. Saibam que estão mortos, mas considerem-se vivos para Deus, mortos para o pecado, vivos para Deus. Vocês precisam considerar isso como um fato real na vida de vocês. Ofereçam-se a Deus, é um outro verbo que Paulo usa, é o terceiro. Ofereçam-se a Deus. Vocês devem se considerar vivos para Deus, mas devem oferecer-se a Deus como instrumentos de justiça. Então, como é que nós vamos nos submeter? Como é que os romanos iam se oferecer a Deus? Primeiro, como instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. Meus braços, minhas pernas, meus pés, meus pensamentos, minha mente, meu coração, meus olhos, meu nariz, minha boca, meus ouvidos, todos os meus sentidos devem estar oferecidos a Deus para glorificar a Deus. São instrumentos de justiça. A minha boca deve falar só o que agrada a Deus. Os meus pensamentos devem ser pensamentos puros que agradam a Deus. Meu olhar deve ser um olhar direto à minha frente, não olhar maldosamente para os lados, não servir ao pecado com os meus olhos. Os meus ouvidos também devem selecionar aquilo que deve ser ouvido. Minhas mãos devem trabalhar sempre em benefício da igreja, em benefício dos meus irmãos. Minhas mãos devem ser honestas no seu trabalho. Meus pés devem me conduzir só por caminhos retos. Então, esta é uma situação que Paulo está ensinando aos romanos.
ele continua dizendo, então, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, então não devemos nos tornar instrumentos de iniquidade. Não sejam instrumentos de iniquidade. Não sirvam o pecado, não andem na carne, não se submetam às paixões carnais. Isso tudo é o que Paulo está ensinando aos romanos. Ofereçam-se a Deus como instrumentos de justiça. É isso que nós acabamos de falar. Nossos órgãos, nossos sentidos devem todos agradar a Deus. Também ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos. Ah, essa que é a diferença. Nós somos mortos-vivos. Exatamente por quê? Porque nós somos ressurretos. A vida ressurreta de Cristo está em nós pelo Espírito Santo. Ô, irmãos, que coisa maravilhosa! Você é um morto-vivo. Está morto para o mundo e vivo para Deus. Então, esse tipo de situação é uma situação que Paulo insiste com os romanos. Ofereçam-se a Deus ressurretos dentre os mortos. Vocês têm um outro tipo de vida. Vocês precisam aprender a glorificar a Deus. Renunciar à velha vida, o velho homem, e oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam-se a Deus também como servos do Senhor Jesus Cristo e não dominados pelo pecado. Servos do Senhor Jesus Cristo. Isto é, quem deve nos dominar é o Senhor Jesus Cristo e não o pecado. O pecado não pode ter mais domínio sobre nós, nem mais algum efeito sobre nós, porque nós somos servos de Jesus Cristo. E aquele a quem servimos, aquele a quem escolhemos servir, deles nós somos escravos. Se nós servimos ao pecado, somos escravos do pecado. Se nós servimos a Jesus Cristo, nós somos escravos de Jesus Cristo. Só que essa escravidão a Jesus Cristo é maravilhosa, porque ele nos trata como irmãos, ele nos trata como filhos, ele nos trata como amigos, como ele disse aos seus discípulos. Então, a servidão ao Senhor Jesus Cristo é altamente benéfica, é um privilégio servir ao Senhor Jesus Cristo. Ofereçam-se, pois, a Deus como vivos entre mortos, como servos do Senhor e não servos do pecado. Paulo insta com os romanos, ele insiste com os romanos. Ele diz assim, vocês agora não estão debaixo da lei. Vocês agora não estão debaixo da graça. O pecado não pode dominar vocês. Vocês estão mortos para o pecado e mortos para a lei. Quando vocês tinham que obedecer à lei, vocês pecavam constantemente, porque a lei só podia fazer uma coisa: apontar a nossa incapacidade de obediência. Então, Paulo está dizendo, olha, agora que vocês estão debaixo da graça, vocês devem servir ao Senhor Jesus Cristo, porque vocês não estão mais debaixo da lei. A lei vigorou até sobre vocês, até vocês conhecerem Jesus. Mas a lei não tem poder de salvar. A lei só tem poder de demonstrar que sou pecador. Quando eu não cometo alguma coisa que a lei proíbe, eu tomo consciência do pecado. Mas a lei não pode fazer mais nada para mim, ela não pode me perdoar, ela não pode me dar vida nova, ela não pode dar certeza de salvação. A lei, portanto, morreu para nós quando nós conhecemos Jesus Cristo. Não quer dizer isso que a lei deixou de vigorar, pelo contrário, a lei continua a vigorar, só que ela não pode operar a nossa salvação. Portanto, para nós ela é inefetiva. Ela é efetiva apenas porque ela é um padrão de Deus para nós andarmos segundo esse padrão de Deus. Mas a nova criatura que são os romanos, que Paulo está dizendo, e que somos nós, a nova criatura tem prazer em andar na lei de Deus. Não porque ela tenha que cumprir a lei para ser salva, porque ela já está salva por Cristo Jesus, mas porque é o padrão de santidade que Deus estabeleceu. Portanto, é um prazer muito grande para o crente andar em obediência à lei, e muito mais do que andar em obediência à lei, como Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão da Montanha. Vocês agora
estão debaixo da graça. O pecado não pode dominar mais vocês, porque vocês estão mortos para o pecado e mortos para a lei. Como que a lei vai vigorar sobre quem está morto? Quem está morto não precisa cumprir a lei. Alguma autoridade pede para um defunto cumprir a lei? Não pede, porque isso seria ridículo, né? O que um defunto pode fazer? O que um morto pode fazer? Ele não pode obedecer à lei mais. Mas Cristo obedeceu a lei por nós e nos capacita a andar de acordo com essa lei. Não como instrumento de salvação, porque ela não pode nos salvar, mas como instrumento de santificação, segundo o padrão da vontade de Deus. Quando vocês tinham que obedecer à lei, Paulo está falando aos romanos, vocês pecavam constantemente, porque a lei apontava a incapacidade de vocês de obedecer. Mas Cristo cumpriu plenamente a lei. A grande bênção que nós temos em Jesus Cristo é que ele cumpriu toda a lei. Nós estamos em Cristo, então nós também cumprimos a lei, porque nós estamos mergulhados em Cristo, conforme Paulo está ensinando. Ele está ensinando que nós sabemos que e devemos considerar que estamos mortos em Cristo e vivos para Deus, e oferecer o nosso corpo para glorificar a Deus, obedecendo em tudo aquilo que Deus determina, oferecendo a nossa vida a Deus, de modo que Deus seja glorificado na nossa vida. Mas Cristo cumpriu, então, a promessa de ser o Salvador do mundo e cumpriu plenamente a lei. Para que, mortos com Cristo, nós estamos mortos com Cristo, já sabemos, já consideramos, já oferecemos e já obedecemos a isso, para que, mortos com Cristo, estejamos livres da lei e da escravidão do pecado. Mortos com Cristo. O modo como Deus nos livrou da morte, o modo como Deus nos livrou da lei, foi colocar-nos em Cristo. Então, Cristo obedeceu plenamente à lei. Nós estamos em Cristo, nós também obedecemos à lei. Por quê? Porque estamos mortos como Cristo está morto para a lei e para o pecado. Então, desse modo, nós estamos em Cristo e devemos obedecer fielmente ao Senhor Jesus, porque mortos com Cristo, estamos livres da lei e da escravidão do pecado. Paulo continua dizendo aos romanos, a lei é a exigência justa de um Deus. Nós não devemos abominar a lei, achar que a lei não é boa. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. O apóstolo Paulo fala isso. A lei é a exigência justa de um Deus santo. Ou seja, ela é um padrão absoluto que Deus estabeleceu para que o homem andasse por ele. Mas como o homem é pecador, esse padrão se tornou inatingível. Mas ele revela ao homem o seu estado pecaminoso. Então, a lei é a exigência justa de um Deus santo e foi cumprida plenamente por Jesus. Que maravilha! Jesus veio, cumpriu plenamente a lei. Aliás, é a obediência plena, total, absoluta de Jesus à lei que garante a nossa salvação. Jesus operou a nossa salvação pelas obras. A nossa salvação é pelas obras de Cristo. A nossa salvação é pela fé em Cristo. A nossa salvação operada por Jesus Cristo é obra do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para que nós não tivéssemos que depender de obras nossas para a salvação, porque nossas obras para a salvação são insuficientes, porque nós somos pecadores e a lei demonstra que nós somos pecadores sem cumprir a lei. Mas nós que estamos mortos em Cristo para o pecado, também estamos mortos para a lei. A lei não pode exigir justiça de nós, porque já estamos justificados em Cristo pela sua justiça. Então, as exigências da lei de que sejamos justos foram cumpridas por Jesus,
de modo que nós, estando em Jesus, nós somos justificados. É isso que Paulo, que é o centro da mensagem de Paulo aos Romanos, é isso, que nós somos justificados pela fé. É Cristo quem opera a obediência à lei completa, e nós estamos em Cristo, por isso nós somos vistos como justificados, desde que andemos em obediência ao Senhor Jesus, em submissão à sua palavra. Muito bem, este texto continua e nós vamos agora ver algumas conclusões deste texto e algumas aplicações deste texto. A primeira conclusão e aplicação deste texto é o gerúndio sabendo. Gerúndio é uma forma verbal que significa que é uma ação contínua. Eu estou andando, significa que naquele momento eu não andei, não parei, eu estou andando, caminhando, eu estou em uma ação contínua, né? Então, o gerúndio serve para isso. O primeiro gerúndio que Paulo usa aqui no texto original é sabendo. O que significa isso? Tomando consciência, tendo conhecimento daquilo que Deus operou. Então, Paulo diz, olha, vocês estão sabendo. Sabendo o quê? Tendo consciência clara, tendo conhecimento pleno daquilo que Deus operou por meio de Cristo. Então, nós conhecemos. O Evangelho vem nos abençoar porque nós conhecemos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ele precisa entrar na nossa mente. O Evangelho precisa entrar na nossa mente para que nós possamos crer. O Evangelho é racional, mas é também racional, porque eu preciso compreender aquilo que Jesus Cristo fez e crer naquilo que Jesus Cristo fez. Então, Deus operou por meio de Cristo e, crendo num ato de plena fé, nós sabemos que isso foi realizado por Deus por intermédio de Cristo. Então, sabendo aí, é um gerúndio que demonstra que nós plenamente temos consciência, tendo conhecimento daquilo que Deus operou por meio de Jesus Cristo e precisamos crer num ato de plena fé que isso foi realizado. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Agora está morto com Cristo para o pecado. Então, nosso velho homem é um velho homem morto para o pecado. O segundo gerúndio que Paulo utiliza é o considerando. Sabendo, mas antes vamos terminar o sabendo. Cristo, ele fala também que nós estamos sabendo que Cristo, havendo ressuscitado, já não morre mais. Claro, né? A morte não tem mais poder sobre Jesus, visto que ele ressuscitou dentre os mortos pelo seu poder. A morte não tendo mais domínio sobre Jesus, porque ele vive para Deus. Ele nos dá essa vida ressurreta, que traz para nós imortalidade. O fato de você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador traz a vida ressurreta de Cristo para dentro de você pelo Espírito Santo e garante a nossa imortalidade. Morte física, nós vamos passar por ela, mas nós seremos ressuscitados. O nosso espírito já é imortal. Nós somos imortais a partir de agora, porque nosso espírito, nossa alma não morre nunca. Ela vai ser plenamente salva, ela já é plenamente salva e ela vai estar presente eternamente com o Pai. Então, nós vamos ressuscitar, porque há esta vida na nossa alma é uma vida eterna, é uma vida de Jesus Cristo, vida plena, vida ressurreta, que garante a nossa ressurreição. Agora, Paulo ensina isso, que nós devemos andar no temor do Senhor exatamente por causa disso, por causa da imortalidade. Agora, o considerando, o que Paulo fala sobre o considerando, outro gerúndio?
ele diz o seguinte: considerando que estamos mortos para o pecado. Considerando, eu preciso considerar isso. Cada vez, cada dia, cada momento, diante do pecado, eu preciso considerar que eu estou morto para o pecado. Isso não é uma coisa da nossa mente. Eu vou considerar que eu estou morto para o pecado, mas na verdade eu não estou. Eu estou só considerando. Ou, igual eu considero, por exemplo, que um dia eu vou ganhar na loteria, mas eu nem jogo, né? Então como é que posso ganhar? Não é esse considerar que é uma possibilidade, é uma realidade. O considerando aqui é real, não é uma possibilidade. Considerando que estamos mortos para o pecado, e verdadeiramente estamos em Cristo, e vivos para Deus também, verdadeiramente estamos vivos para Deus em Cristo. Não devemos obedecer, portanto, o pecado, mas devemos andar no temor do Senhor. É lógico, né? Se nós estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Deus, não devemos mais obedecer o pecado, mas devemos andar no temor do Senhor. Então, gerúndio, esses gerúndios, sabendo, considerando, continuam num outro que é o oferecendo. Paulo fala, olha, como vocês são novamente nascidos, vocês são crentes em Jesus Cristo, antes vocês devem oferecer. Então, o gerúndio é oferecendo. Oferecendo o quê? A vida. Antes vivíamos no pecado. Vivíamos para o pecado. Agora, justificados pela fé, pela graça de Deus, devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, oferecer-nos como instrumentos vivos de glorificação de Deus. A Deus, devemos nos oferecer a Ele como ressurretos dentre os mortos e os nossos membros como instrumentos de justiça, porque antes eram instrumentos de iniquidade. Paulo, então, está dizendo que eu preciso oferecer. É uma atitude ativa do crente, oferecer. O crente precisa diariamente dizer a Deus: Senhor, hoje eu quero oferecer a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, a minha boca, os meus olhos, todo o meu ser, eu quero oferecer ao Senhor como instrumento de justificação, como instrumento de justiça, como instrumento de glorificação. Eu vivia na iniquidade antes de te conhecer, mas agora eu quero viver uma vida de santidade. Esse oferecendo é uma ação voluntária e é uma ação completamente de iniciativa do crente. O crente precisa oferecer. É bem verdade que o Espírito Santo de Deus nos conduz a isso. Ele é que nos inclina para o serviço a Deus, mas nós também precisamos tomar a nossa decisão. Eu me entristeço quando eu vejo crentes de muitos anos de igreja que não aprenderam a oferecer-se a Deus ainda, que vivem só no pedir a Deus alguma coisa, no viver na dependência de Deus por benefícios, querem apenas os benefícios de Deus, mas não permitem que Deus opere nas suas vidas como instrumento de justiça para nada. Então, esses crentes são infantis demais, eles nem cresceram, talvez não sejam nem crentes, sejam frequentadores de igreja. É necessário aprender a oferecer-nos a Deus como vivos dentre mortos. E o quinto gerúndio que nós temos aí no texto é o obedecendo. O que nós precisamos fazer? Antigamente, nossa vida era comandada pelo pecado. Antigamente, a carne comandava a nossa vida. Nós vivíamos servindo ao pecado. Éramos servos do pecado. Mas agora, obedecendo de coração a palavra de Deus, nosso coração transformado pelo Evangelho, agora nós fomos feitos servos da justiça e nossos membros são instrumentos de justiça para a santificação. Então, obedecer aqui significa que antes nós obedecíamos ao pecado, agora devemos obedecer a Deus. É uma mudança
completa. O nosso foco agora deve estar colocado em obedecer a Deus, em andar com Deus, em servir a Deus, em ser instrumento da justiça, em ser instrumento de santificação para nosso crescimento espiritual. Nossa santificação vai se processando na medida em que nós nos entregamos a Deus, oferecendo-nos a Ele diariamente e obedecendo aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele determina. Portanto, nós temos esses 4 gerúndios, né? Sabendo, considerando, oferecendo, obedecendo. Isso é para que nós possamos entender claramente aquilo que aconteceu conosco em Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu conosco porque nós estamos em Cristo. Agora, nós precisamos aprender a tirar algumas lições para a nossa vida a partir deste texto, né? A partir desta... O que é que nós podemos fazer a partir de conhecermos isso? O que é que você precisa fazer a partir do sabendo? Você precisa entender que já foi crucificado com Cristo e você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado? Ou o pecado ainda te atrai? Você ainda sente atração por alguma coisa que Deus não aceita, que a palavra de Deus condena? Se isso acontece, você ainda não está morto para o pecado. E precisa mortificar. Há um processo de mortificação que é diário. Paulo ensina isso aos Colossenses. Quando o processo de mortificação é diário. Cada dia nós devemos mortificar a carne e suas paixões. Sabendo o que você precisa mudar na sua vida agora, sabendo que Cristo ressuscitou para nos dar uma vida nova e que agora nós estamos vivificados em Cristo e que temos uma vida ressurreta. Você tem uma vida ressurreta? Então, essa vida ressurreta é uma vida que é transformada. E mais do que isso, ela é transformadora. Ou seja, na medida que nós vivemos essa vida ressurreta, nós vamos influenciar pessoas, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos falar de Cristo para essas pessoas, nós vamos nos colocar à disposição dessas pessoas, porque é a vida de Cristo. E nós estamos sabendo disso, que a vida de Cristo está em nós. Então, é uma boa oportunidade de servirmos a Deus nesta circunstância. O outro gerúndio que aparece é o considerando, né? E nós precisamos nos considerar vivos para Deus, vivos para Deus, e mandar no temor do Senhor. Eu preciso considerar que eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, eu fui comprado com o sangue de Jesus. Ele me transformou para si mesmo, para que seu nome seja glorificado. E esse seu nome glorificado começa aqui. Eu preciso considerar que verdadeiramente Deus me comprou para glorificar o seu nome. Me comprou para o seu Filho Jesus Cristo, para que ele seja glorificado na minha vida. E o outro gerúndio que aparece é o oferecendo. Nós precisamos nos oferecer a Deus de maneira completa. Todos os nossos membros oferecidos a Deus para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E, finalmente, obedecendo. A prática de tudo isso é o obedecer. Se nós fizermos todos os anteriores e não obedecermos, nós não estamos fazendo nada. A obediência é a prática da fé. A fé verdadeira se manifesta em obediência. Agora, nós precisamos obedecer de coração transformado pelo Evangelho
o Senhor Jesus Cristo e as suas ordenanças para nós. Obedecer, portanto, é a prática final do Evangelho. Nós precisamos avaliar se estamos obedecendo. A obediência é fundamental. Que Deus abençoe a nossa vida, de modo que nós possamos praticar esta palavra no coração, que está no coração, na nossa própria vida. Que Deus cuide de cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida.